Boa noite, pessoal. Aqui é o Arthur, mestre tirano. Hoje a gente vai fazer mais uma resenha, Blades in the Dark, um RPG bem legal, espero que gostem. Vamos lá? Esse aqui é o Blades in the Dark, edição nacional, produzido em 2018 pela Redbox. É um livro do John Harper, que foi produzido a partir de um financiamento coletivo de sucesso. É um livro capa dura, bem produzido, com papel amarelado, coroso, um livro preto e branco, com suas 350 páginas quase. No Blades in the Dark, os jogadores são uma trupe de bandidos, um bando de criminosos que aplica golpes em um cenário vitoriano steampunk pós-apocalíptico. Um cenário próprio apresentado no livro. É um livro que tem tudo que você precisa para jogar. É um RPG bem acessível. Infelizmente, ele foi impresso numa tiragem pequena, de apenas 500 exemplares, e acabou que está esgotado. E a Redbox foi adquirida pela Buró, a gente tem que esperar e ver quando que a gente vai ter uma nova tiragem, mas é um RPG que está sendo bem procurado. E em Blades in the Dark, o sol, aconteceu um cataclisma. O sol explode, os mares se tornam negros, demônios são soltos pelo mundo, leviatãs nos oceanos, e os portões entre o mundo e o inferno são arrebentados, e todos os mortos-vivos são lançados de volta na Terra. Então você tem fantasmas, demônios, e a humanidade ela sobreviveu a partir do momento que um imperador imortal fez um ritual para lacrar a cidade imperial e conseguir se defender desses espíritos raivosos e coléricos que atacam a humanidade. A tecnologia steampunk do cenário traz uma solução, uma barreira de eletroplasma, cujo combustível é o sangue dos demônios, para proteger as cidades que ainda estão de pé, apesar de já assoladas, as periferias, né, e os arredores. E alguns aventureiros e marinheiros mais ousados caçam esses leviatãs com navios. As pessoas ricas são donas de navio, você tem uma grande força aí nesse quesito naval que dá o combustível para a proteção das cidades. Essas cidades elas ficam fechadas e reclusas, e tudo que acontece ali dentro é um ecossistema próprio, né? Existe o imperador que tomou conta de tudo e assumiu a região, né, o mundo, mas existem também situações de independência e levantes e revoltas. E num cenário de steampunk, onde você tem minas e trabalhadores de carvoaria e toda essa pegada tecnológica de desenvolvimento, com situações sobrenaturais desse eletroplasma, de raios, de coisas desse tipo, traz pra gente um cenário bem rico, bem diferenciado. Apesar disso, o sistema em si é um pouquinho truncado, apesar dele se basear no Power by the Apocalypse. Ele deixa isso bem claro. O livro é um livro muito transparente, ele parece uma conversa do John Harper com o leitor e se baseia muito na proposta. É um sistema muito voltado para a proposta dos criminosos que estão aplicando seus golpes, né? E se você já viu Peaky Blinders, você vai ter um jogo muito parecido com aquilo aqui. Você rola D6 de acordo com as habilidades que você está usando, um D6 para cada bolinha da habilidade que você tem, e você quer alcançar um 6. Quando você alcança um 6, você tem um sucesso total, um 4, um 5, sucesso parcial, e de 1 a 3, a falha. Você leva em consideração ainda outros aspectos, como a posição de onde você começa a execução do que você quer fazer, se você está numa posição controlada, arriscada ou desesperada, e o efeito, né, que você vai causar com aquele teste. Por exemplo, tentar derrubar uma parede com um martelo é uma coisa, tentar derrubar com
um explosivo é outra. Isso tudo o sistema leva em consideração e isso não fica tão natural. Ele usa ainda uns relógios, como ele chama, mas são umas pizzazinhas, né? E aquilo controla a resistência de situações opostas no jogo. O mestre vai colocando aqueles disquinhos para situações que os jogadores precisam enfrentar, e para cada sucesso ou falha aquilo vai sendo preenchido. Por exemplo, a atenção dos guardas pode ser um disco daqueles, do lugar que vocês querem entrar, que vocês querem invadir. E para cada falha que vocês têm nos testes de furtividade ou de tentar arrombar a porta, aquilo pode estar chamando a atenção dos guardas e aquele disco vai sendo preenchido. Assim que ele for completamente preenchido, o efeito acontece, né? E os guardas vão estar atentos no exemplo que eu estou dando. A arte é muito específica do jogo, ficou bem legal, apesar do livro ser todo preto e branco. Ele é um jogo bem mais voltado para narrativa mesmo, e apesar dele ser bem sistematizado em regra e ter bastante nuance, por exemplo, os danos aqui você tem danos soltos, onde você vai escrever o que acontece com o personagem, se ele está esgotado, surrado, se ele foi empalado, tem uma concussão, um corte profundo no braço, é bem aberto. Apesar de que você tem 3 tipos de dano e o quarto é fatal, né? Você tem aqui a penalidade que você leva. Ele é um jogo bem voltado para a narrativa e ele dá muita liberdade pro jogador. Ele dá muita ferramenta na mão do jogador para ele domar a narrativa. Inclusive nos testes parciais existe uma coisa que chama rolagem de resistência, onde o jogador vai negar os efeitos de uma falha parcial, né? Um sucesso parcial, e receber aquilo como estresse que vai causar traumas, e entre os golpes você vai ter que tratar os seus traumas, tratar o seu estresse, ou você vai acabar se perdendo num mundo de crime, né? De vícios e coisas desse tipo. É bem interessante. Aqui você tem um exemplo de jogo, depois no final das regras, situações de personagem contra personagem. O primeiro capítulo ele é todo voltado para regras, ele vai batendo um pouquinho em cada. Eu achei isso um pouco ruim, porque como apresenta um pouco das regras básicas, você tem o conteúdo meio solto no livro, então você vai e vem para achar as informações e não está tudo concentrado em um lugar só. Eu achei isso um pouco ruim. Na verdade, eu me perdi algumas vezes jogando. O cenário ele é rico, riquíssimo e bem descrito. E você tem aqui o que eles chamam de jogos de facções. Se você já assistiu Peaky Blinders, você vai ver que assim, é aquela coisa de gangue contra gangue, a gangue cresce, vai para uma categoria superior e vai lutar contra outras gangues e de outras situações, até que daqui a pouco você já está contra o próprio governo e instituições. Isso o jogo deixa claro. Inclusive tem a ver com as mecânicas do jogo. O John Harper apresentou aqui uma tonelada de facções pinceladas para você utilizar. Não é um cenário de campanha completo, mas você tem todo um esqueleto para você trabalhar em cima. Não falta nada, mas as informações são escassas propositalmente para você preenchê-las, né? E o cenário ficar com a cara dos grupos, dos jogadores e do mestre. Logo em seguida, depois das regras básicas pinceladas todas no primeiro capítulo, ele apresenta os personagens. E você tem aqui 7 possíveis personagens, cada um com suas habilidades, e bem característico de acordo com o cenário e com a proposta do jogo, né? Você tem a aranha, que é a mente criminosa, o cão de caça, que é um caçador, pode ser um assassino, o doutor, que aqui é o engenhoqueiro ou o médico, enfim, o cara mais voltado para aspecto steampunk, né? O furtivo, que o nome já diz, o retalhador, que aqui é o combatente, né, o guerreiro, vamos dizer assim, mas né, a gente está falando de criminosos. Suave, que é um espião, um cara mais sociável. E o sussurro, que é o personagem sobrenatural aqui, que vai lidar com os fantasmas, os demônios e as situações bizarras do outro mundo aí, né? Você vai aqui apresenta-se o passo a passo
do cenário, você escolhe primeiro as raízes, né? E você tem várias regiões, apesar do jogo se passar em uma cidade só. Você tem várias regiões e etnias atreladas a essas regiões, com, poxa, caracterizações muito bem legais, muito bem feitas pelo John Harper. E você vai definir isso. Imagina aquele filme Gangues de Nova York, você tem ali os irlandeses, então você caracteriza muito essa parte da etnia. Nitidamente foi uma grande inspiração do John Harper aqui. Você escolhe o histórico do personagem, o que ele era antes de se tornar um criminoso, e você vai distribuir bolinhas entre os pontos de ação, entre as possíveis habilidades que você tem. Sugere que uma tem a ver com a sua raiz, ou seja, a sua etnia, de onde você veio, uma com o histórico, o que ele fazia antes de ser criminoso, e as outras duas você está livre para escolher. Você vai escolher uma das habilidades que tem na ficha de acordo com aquelas 7 arquétipos, as armaduras e o seu vício. Escolhe o nome, a aparência e, cara, seu personagem está pronto. É super rápido. Aqui ele coloca alguns exemplos de nomes e sobrenomes, alcunhas, né? Apelidos, aparência, e em uma folhinha aqui ele resume tudo. É bem legal mesmo. A carga, né, os equipamentos, eles funcionam um pouquinho parecido com o que você tem num Dungeon World, mas de uma forma um pouco mais refinada. Você vai escolher se você está numa carga leve, normal, pesada ou sobrecarregado. Isso vai te dar pontos de carga e ao longo do jogo você vai dizendo o que você está carregando. Você não precisa marcar seus equipamentos todo ali. Ah, em determinada situação eu precisei de uma corda. E você marca a corda ali, a carga 1, pá. Beleza, já gastei 1 da minha carga. E isso vai definindo o que você está levando com você. Que ele vai dando o exemplo de cada uma das ações, com as habilidades, para que cada uma delas serve. Isso fica bem dito, mas mais uma vez, meio solto, porque aqui você está dizendo isso, mais para frente você vai ter isso novamente, isso podia estar lá nas regras lá atrás, tudo em um lugar só. E aqui vem as classes em si, né? Os tipos de personagem, a aranha, as ações iniciais que ele já tem, ou seja, a aranha sabe estudar e socializar. E aqui ele te dá uma coisa bem legal que é um modelo de personagem. Se você quiser fazer um maestro, mestre das marionetes, um presidiário, você já tem aqui aonde você coloca suas ações iniciais, seus pontos de ação e qual habilidade que você vai pegar. Isso fica bem legal porque, poxa, eu quero fazer um assassino, aí você já tem aqui no furtivo um atirador de elite, um caçador de recompensas, eu quero fazer um personagem assim, ele já te dá um norte de como seguir. Outra coisa legal é que cada personagem vai ter amigos e rivais, e isso você coloca na ficha também. Você vai dando essas informações para o mestre ao longo da criação de personagens, e ele já vai populando o cenário com o que você escolheu. Então os próprios cenários têm a ver com o que os jogadores querem jogar, e dá um pouquinho de trabalho para o mestre, mas você vai trabalhar isso com uma conversa, com a narrativa compartilhada, né? Aí você tem as habilidades, os itens de cada classe. Aí você tem o tutor, alquimista, analista, artífice, tudo bem bacana, os equipamentos que você tem. O furtivo aqui podendo ser um acrobata, um assassino. Cada um com sua arte, bem característico. E por aí vai. Seguem todas. Sussurro aqui o sobrenatural, ocultista, ritualista, enfim, né? E aí no final das classes você tem umas descrições dos itens comuns que estão nos livros de cada uma, nas fichas de cada um dos playbooks aqui, né, de cada um dos personagens. Você tem os itens específicos e no final os itens comuns, né? Além da ficha de personagem, em Blades in the Dark você monta uma ficha do bando. E isso é uma parada bem legal, bem diferente, que é muito adequada para o sistema. Isso vai dizer mais ou menos o tipo de golpes que vocês querem aplicar e vai dar habilidades específicas para os personagens. Então você pode ser um grupo de contrabandistas, de assassinos, de ladrões e espiões, os sombras, e cada um deles vai ter uma ficha. E você monta essa ficha, monta em grupo. Eu, quando jogo Blades in the Dark, eu gosto de começar por aqui.
para já ir conversando com os jogadores qual é o tom que eles querem para o jogo, o que que eles estão, que tipo de golpes eles querem aplicar e tal, e aí eu vou orientando a partir daqui, né? E depois eu crio os personagens e você já tem mais ou menos o que que você quer para aqueles personagens. É uma proposta um pouco diferente do que o livro apresenta, né? Mas o bando ele vai ter habilidades próprias e você vai montando um esconderijo e assets, né? Você tem que os upgrades, as coisas que eles têm, tipo parceiros e estrutura para aplicar os crimes, para esconder. Aqui, ó. E o bando, quando você monta o bando, você também vai, como no personagem você coloca rivais e aliados, no bando você também vai ter rivais e aliados do bando e mais voltado para as facções do cenário. Aí você tem o bando de assassinos, os contatos que ele tem, tudo mais. E uma coisa legal do cenário que eu não disse é que, como eu disse que o portão entre os vivos e os mortos, né, foi desfeito, essa divisa, quando alguém morre, em poucos momentos, em alguns instantes, ele vai se tornar um fantasma colérico e vai estar solto na cidade. Isso é extremamente proibido e você tem uma guarda específica que identifica esses fantasmas e caça e os corpos mortos, e as pessoas que foram responsáveis por isso são, né, punidas. Então, aplicar crimes aqui é um pouco mais complicado porque qualquer morte que envolvida ali causa um verdadeiro transtorno. Tipo de grupo, aqui você tem vários tipos de grupo, né? Contrabandistas e tudo mais, e eles têm habilidades. O livro ele traz aqui para cada um dos tipos de bando uma listinha de possíveis oportunidades que o mestre pode colocar. Isso aqui para fins de inspiração mesmo, né? Não é vinculado. E você tem as posses aqui, ó. É bem legal que você tem um mapinha. Primeiro você começa com covil e aí você vai conquistando território, um antro de vícios e tal. É uma pegada muito legal. Como eu disse antes, quem curte Peaky Blinders, já assistiu a série, vai estar bem no feeling do que é, vai entender bem como é que é a dinâmica do Blades in the Dark. Porque aquilo ali para mim é uma subsunção muito legal do que o sistema propõe. Logo em seguida aqui, ó, acabei pulando uma página, vem o golpe no capítulo 4 e o livro ele sistematiza como esse golpe acontece. Primeiro com um planejamento e abertura, que é muito mais conversada, os jogadores vão definir o que eles querem. Não é para você ficar narrando e rolando testes, muitos testes, para ver o que você consegue e tal. É muito mais na base da conversa, mas você pode adquirir informações nesse planejamento. E você já começa a abertura falando assim, ó, o que está acontecendo, onde é que você está. Você vai fazer uma rolagem de abertura para ver em que situação a primeira cena acontece, se você já começa numa cena desesperada ou numa situação dessa, porque o jogo ele tem uma mecânica muito legal de flashbacks, então ele não é para você ficar jogando cena a cena, detalhe a detalhe, antes do golpe, né? Você tem sim uma preparação, um roleplay e tudo mais, um jogo de politicagem com as facções, mas é interessante sim que você já vá direto para a ação e já comece com uma cena interessante nesse sentido. Essa mecânica de flashback é bem legal e para mim ela é uma das maiores, se não a maior, diversão do sistema e inovação mesmo, assim, num sentido de propor. Você já viu aquele filme 11 Homens e um Segredo e tal? Volta e meia o personagem ele vai abrir uma porta e o mestre vai falar, olha, essa porta tá trancada. Ele, não, mas eu vim aqui antes, seduzi a garçonete, peguei a chave, fiz uma cópia, então eu tenho uma cópia no meu bolso. Aí o mestre, opa, então vamos rolar a cena de você seduzindo ela. O flashback é uma cena que é para ter no máximo um teste, assim, ou dois, estourando, para ser aquela coisa bem objetiva. Mas ela dá a capacidade para o jogador de influir, né, influenciar a história, né? E alterar, assim, ser um preparo que você fez. Por isso que eu disse que você não narra direto
na cena a cena, você já vai direto para a ação, porque esses flashbacks eles são parte da alma do jogo, né? E você vai recebendo estresse de acordo com que você vai jogando mecanicamente com esses flashbacks, né? É bem bacana. Você tem aqui o golpe bem estruturado e um exemplo. Esse exemplo aqui eu acho que é uma das coisas mais legais do livro, porque o John Harper ele se preocupou, por exemplo aqui, em descrever a cena, explicar tudo e dizer, por exemplo, nessa cena que eu narrei aqui, o que seria o resultado 1-3, né, uma falha, ou como poderia rolar um resultado 4 ou 5, ou um resultado 6 no dado, para a mesma cena. Isso é bem legal, assim, dizendo como que podem ser os diversos desdobramentos daquela cena. O Blades in the Dark, para mim, ele tem, nesse aspecto, um dos seus melhores pontos, assim. Ele é uma aula de RPG, uma aula de narrativa e de postura de mestres e jogadores para um jogo moderno de RPG. A narrativa compartilhada está muito bem explicada aqui e essas propostas de como jogar um jogo narrativista, né? Uma lição de RPG. E logo depois do golpe você tem a folga aqui, né? Onde você vai gastar a sua recompensa, ver quanta atenção o bando chamou e isso pode acarretar a prisão de um membro, e aí você tem as regrinhas para prisão. O jogo ele é bem preciosista nesse sentido de regras. Eu não consigo jogar ele sem consultar bastante o livro, é muita informação. Eu já joguei, eu acho que uns 3 ou 4 golpes direto. E volta e meia a gente parava e perdia um tempinho voltando no livro e pegando alguns detalhes. É um pouquinho complicado. E na folga você faz várias atividades, além de simplesmente gastar o seu dinheiro e evitar ser preso. Você pode, né, tentar adquirir recursos, né, fazer um projeto de longo prazo, se recuperar do estresse do golpe, treinar, satisfazer os seus vícios. É bem interessante. E o jogo ele roda bastante nesse sentido dos vícios, né? Que é o que vai causando e tá ligado aos traumas do personagem. É bem legal. E aí você sempre tem no final assim um resuminho, né? Isso ficou bacana, mas esses resuminhos eles podiam estar todos concatenados em um lugar só para você consultar, teria sido bem melhor. A seleção do livro de posicionamento das informações não é a melhor. Você tem aqui um essay, né? Uma narrativazinha, isso é bem legal, de um autor convidado. E a partir do quarto capítulo, cada capítulo vai ter um desse explicando um pouco de aspectos do cenário e do jogo. Eu gostei muito disso e estão todos muito bem escritos e apresentam muito bem a proposta do sistema. O capítulo 6 ele é voltado pro jogador, mas todo mestre deve ler. E como eu disse, o livro é uma lição de RPG. Aqui você tem tudo que o jogador precisa para entender o jogo e como se portar numa mesa de RPG mesmo, né? Ele, lógico, está voltado para o sistema do Forged in the Dark, apresentado no Blades in the Dark, mas ele tem uma pegada nessa aula de RPG, de como flexibilizar o sistema, como usar um sistema tão flexível na narrativa a seu favor, como abstrair, que detalhes se apegar. Ele vai usar aqui, apresentar aqui cada uma das ações de forma bem detalhada. Como eu disse, mais uma vez, está na parte de jogador, isso aqui está meio solto, podia estar lá atrás com aquelas outras questões. Ele apresenta aqui para o mestre como, né, fazer perguntas sobre cada uma das habilidades, perguntas comuns, simples, e vai descrevendo, vai detalhando, posição controlada, os diferentes tipos de sucesso, uma posição arriscada. É muito bom, assim, é uma aula mesmo do sistema, muito didática, muito centrada, e eu achei bem efetivo, eu saí entendendo bem. O problema é que são muitos fatores mesmo e o sistema ele não é tão simples quanto ele se vende.
E especialmente ele não é para qualquer um. Muito legal isso aqui, ó. Bons hábitos do jogador. Poxa, genial colocar isso num livro e descrever, e gastar algumas páginas conversando com quem tá lendo, falando, pô, cara, vamos lá, né? Como é que você vai ficar na mesa? Mais um ensaio no final aqui, falando do jogo dos golpes, jogo do bando. Capítulo 7 seria o capítulo 6 pro mestre, né? Voltado para a narrativa, voltado para as ações que o mestre deve fazer, como dirigir a mesa, né? Os princípios do mestre, que é bem comum nos jogos do Powered by the Apocalypse, que ele apresenta os dele para o Forge in the Dark. Aí, mais uma vez, os bons hábitos do mestre. Muito interessante, muito legal. E para o mestre, ele ainda se dá o trabalho de escrever os maus hábitos do mestre, para você não praticar. Como eu disse, é realmente uma aula. Você vem aqui depois, já corta para mais um ensaio, iniciando um jogo, preparando a sua primeira sessão, dando as dicas, como conduzir a situação, a cena de abertura, né? Aquela rolagem de abertura que eu tinha dito. Já vai dando exemplos, é bem bacana. Dá exemplos para cada tipo de bando, para o mestre ficar bem sintonizado com a proposta do jogo, né? E a progressão do jogo. O que o futuro promete depois do primeiro golpe, né? Como seguir. Ele usa uma linguagem muito moderna, fala muito de séries de televisão e tudo mais. É bem bacana, é uma conversa. O livro é uma conversa mesmo com o leitor. Capítulo 8. Aí já fugindo de tudo aqui, ele começa daqui para frente o livro vai falar do cenário do Blades in the Dark, né? Os mortos, aqui é o diabo, sussurros, cascos que são máquinas ocupadas por alma, né? Vampiros que são mortos-vivos, pessoas mortas que têm uma alma enxertada no corpo. É bem bacana. Ele vai trabalhar com a parte da fantasia e do horror do livro e vai trazer aqui personagens avançados, jogando com um casco, uma espécie de golem steampunk fantástico, com o espírito de um personagem morto ali dentro, né, um autômato. Ou jogar mesmo com o próprio fantasma, que é algo ilegal dentro do cenário, né? Você vai ser caçado, se as pessoas te acharem, elas vão querer te destruir. Ou um vampiro. É bem legal, são personagens avançados para quando você já estiver bem imerso no cenário, né? E como deu para ver, né, todos eles são espécies de mortos-vivos, vamos dizer assim. Então é um segundo momento de um personagem. Exemplos aqui de magnitude que tem a ver com o efeito que eu disse, para as rolagens de dados, rituais, né, criação de itens. Aí você tem aqui algumas regrinhas onde eu acho que elas não deviam estar jogadas lá atrás, na parte de itens, né, depois dos personagens, engenhocas, né, para o próprio jogador ler isso aqui e ali. Ele não vai ler a parte de cenário do livro, né. Aqui você tem um capítulo 9, um capítulo voltado para hackear o sistema, criar, alterar regras e fazer personagens diferentes. Se você achar que você tem uma ideia que não está abrangida pelo sistema, adicionar ao sistema, né? Habilidades e permissões avançadas, né, que tem a ver com o cenário, coisas extras que não estão nos livros, né, os deuses esquecidos, aqueles cultos de antes do cataclisma, situações. Aqui você tem Duskville, que é a cidade onde o jogo acontece, né? O cenário propriamente dito, e aqui ele vai falar da história do cenário, as culturas, os idiomas. Aqui ele chega a falar das horas do dia, já que não tem sol, como que contam as horas, e aquele cenário está sempre acinzentado, cheio de fuligem das fábricas e minas. Um ensaio bem legal aqui falando sobre energia, e aí vai falar do electroplasma e do sangue dos leviatãs, os caçadores de Leviatã, e como
isso está na sociedade de Duskvoll e como que isso é a nata, é a elite hoje, né? Você tem as estações, calendário, é tudo para você. É mais um ensaio bem legal. Essa parte aqui é uma parte ótima do livro e te imerge mesmo, te coloca dentro do mundo, é bem legal. Mas ao mesmo tempo as partes mais mecânicas e de jogo elas vão ficando em aberto. É tudo pincelado, tudo que tem a ver com facções e personalidades vai sendo pincelado para que você determine formas de agir específicas e traços de personalidade, de NPCs e coisas desse tipo. Você tem aqui o mapa de Duskvoll com vários distritos e pontos de interesse, os bairros, né? E aqui você tem 2 páginas descrevendo cada bairro, com pontos de interesse de cada bairro e notáveis. É bem legal. Aí você tem aqui a imagem da paisagem, como é que são as construções daquele bairro. O Morro do Rio é assim, Diamantina, que já é um bairro voltado para a riqueza, né, para os poderosos. Aí você já tem as mansões e portões. Aí a Baixada do Borralho, você tem outra paisagem. É bem legal. E você vai depois notar que no final, quando acabam aqui todos os bairros, ele traz uma listagem extensa de facções para popular esse cenário, né? Você tem bastante tabela aqui no final. E, rapaz, são muitas facções. Você tem uma lista aqui grande de facções e uns resuminhos de quem são essas facções trazidos aqui. Algumas são mais bem trabalhadas e você já tem aqui alguns relógios de facção de exemplo. Por exemplo, aqui as Almas Perdidas, que são um grupo de antigos soldados e rufiões dedicados à proteção dos oprimidos e desesperados. Uma milícia, né? Você põe um reloginho aqui, ó, destruir albergues de trabalhos cruéis. São uns justiceiros que estão ali no cenário. E você tem o território onde eles atuam, personagens, né, NPCs, os recursos que eles têm, os aliados que eles têm, os inimigos. E aí você vai fazer um jogo de facção bem bacana com isso aqui, né? É interessante. Ele não faz isso com todas as facções, mas você tem bastante facção em que o John Harper se deu o trabalho de escrever um pouquinho sobre. Então você tem elemento suficiente aqui para fazer um cenário rico. Os fornecedores de vícios, já que esse é um grande foco, ele te dá um exemplinho, só um nome. O Encapuzado, né? O dono de uma taverna quase inundada perto das docas. Passagens estranhas levam a cômodos ainda mais estranhos. Mas ele não diz que taverna é essa, como são essas passagens. Fica a critério mesmo do narrador e dos jogadores na narrativa compartilhada popular isso. No final você tem várias tabelas aqui para popular ruas, pessoas, para dar os contextos do jogo. Isso é bem legal, funciona bem, né? Um mapinha do cenário, você joga em Duskvoll, mas você tem todas as raízes. Se você quiser criar os seus cenários, criar outras cidades, está tudo aqui. Um índice, que foi muito usado. E o livro acaba. Esse é o nosso Blade in the Dark, que eu espero que a Buró em breve faça uma nova tiragem. Excelente livro, como eu disse. Vamos lá, pontos positivos e negativos. Vamos lá, pontos positivos do Blades in the Dark. Você tem um livro onde você tem tudo que você precisa para jogar, com um cenário, um esqueleto de cenário complexo, completinho, com muitas facções, bairros, distritos, uma história bem trabalhada, mas ao mesmo tempo com espaço suficiente para você trabalhar na narrativa compartilhada e fazer do cenário o que o seu grupo quiser, sem nenhuma dificuldade. É um cenário feito para isso e ele foi muito bem engendrado dentro dessa métrica. John Harper merece parabéns nesse aspecto.
As mecânicas do jogo são bem voltadas para o que ele quer. Você tem mecânicas aqui muito boas para dar liberdade para o jogador criar conteúdo. Os flashbacks, as rolagens de resistência para mim são a cereja do bolo das regras. Tem muito a ver com a proposta do sistema e são excelentes, dando a capacidade para o jogador de narrar ou de barrar algumas ações do mestre e contar a história da forma que ele acha melhor. Tudo bem sistematizado e com mecânicas, não é solto, né? Por fim, eu acho que o Blades in the Dark é um livro que qualquer jogador deveria ter, jogador e mestre, como um livro de lições sobre RPG. O que tem aqui é muito bacana para qualquer mestre e jogador de qualquer sistema, para aprender se portar na mesa, como trabalhar bem com o sistema, bons hábitos e maus hábitos de um narrador. É muito legal e isso se aplica, na minha opinião, a qualquer jogo narrativista. Então, é um livro que mesmo que você não vá jogar, vale a pena você ler para se tornar um jogador de RPG melhor. Pontos negativos aqui. Infelizmente, o sistema ele não entrega tão efetivamente o que ele promete. Eu acho que ele tem muito detalhe, muita mecânica, muito subsistema. A rolagem de dados, se ela não tivesse tantos detalhes com magnitude, escala, efeito, né, posição. A questão da posição ainda é aceitável, mas tudo que vem ali trazendo mais densidade para a rolagem de dados, que poderia ser muito melhor aplicada de forma fluida e dinâmica. John Harper explica o porquê dele escolher isso, mas na prática eu não consegui lidar muito bem com isso, nem os meus jogadores. O sistema ele não é para qualquer um, ele é muito inovador e isso quebra um pouco paradigmas de forma de jogar. Eu tenho jogadores que estão muito acostumados com narrativa compartilhada que não conseguiram desenvolver tão bem a narrativa compartilhada do Blades in the Dark porque ela é também diferente. Ele é um jogo muito mais voltado para uma conversa, ele tem um quê de bate-papo mais do que de sistema, que não é para qualquer um. Eu acho que ele não é um jogo para qualquer um. E assim, eu acho que ele, pelo que ele vende, apesar de ter sido essa proposta, eu senti que as informações elas estão soltas, espalhadas no livro, não de forma muito adequada, né? Eu não gostei muito da forma como o design e o layout do livro ficaram. Eu me perco fazendo consultas de certos conteúdos. Podia ter sido melhor dividido aqui. Mas eu recomendo Blades in the Dark para qualquer um. Eu adquiri ele na época, em 2018, quando saiu pela bagatela de R$ 50. Poxa, pagar R$ 50 num livro capa dura, só pelas lições de RPG aqui já valeria, mas você ainda tem um cenário bem bacana. Você tem um livro de RPG inteiro em um livrinho. E ele é bem produzido, ele é bom. Ele não deixa a desejar. Recomendo para todo mundo, tá aprovado. E é isso aí. A gente se vê na próxima. Aproveita aí para comentar, se inscrever no canal, participa aqui com a gente, diz o que achou, diz o que você quer para uns próximos vídeos. É bem legal o feedback de quem estiver assistindo, tanto para dar críticas construtivas, como sugestões para futuros vídeos, ou para próximos sistemas a serem resenhados. Tem muita coisa ainda para vir, mas seria legal ouvir vocês. Um abraço e até a próxima.